Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde, aproveitando a minha folga. Hoje eu quero comentar o capítulo 5 de Apocalipse. Eu não sei se eu conseguirei comentar na íntegra. Estou gravando diretamente da minha sala do Ministério Pastoral e depois estarei compartilhando com os demais grupos. Muito bem, amados. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, ele começa assim. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos anciãos me disse: não chore, olhe o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi. Conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos anciãos. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 anciões caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas e nações e raça. Tu fizeste com que as pessoas fossem um reino de sacerdote que serve ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões dele, estavam em pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos anciões, e cantava com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar.
isto é, todas as criaturas do universo, que cantava: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres respondiam: amém. Os anciões caíram de joelho e adoraram. Muito bem, amados, diletos irmãos. Esse capítulo ele contém 14 versículos. João ainda está nos céus em espírito. João ainda se encontra em forma espiritual dentro do céu. E agora ele volta novamente seus olhares para o trono e ele vê na mão direita daquele que está sentado sobre o trono um livro todo selado, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Um livro este que não há homem, nem anjo, nem espírito, nem demônios que possa chegar e abrir esse livro. Esse livro está na mão de Deus e está selado com 7 selos. E João, ele fica muito triste ao ver e ao saber que este livro não há quem possa abrir. Então ele chora desesperadamente. Ele diz que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele diz: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Na verdade, João vê. Ele diz claramente: eu vi. O que significa isso? O que significa ver, enxergar? O apóstolo João estava enxergando na dimensão do Espírito. O que significa a mão direita? A mão direita representa a bênção dos primogênitos. Bênção essa que eu havia dito no primeiro capítulo, no capítulo 4, que estava escrito lá no livro de Deuteronômio, eu me enganei. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 48 e 49. No 49, Jacó começa a abençoar os seus filhos. E no 48 ele começa a abençoar as suas descendências. E no 49, no versículo 1 e diante, ele começa a falar por que Rubens, por que Levi, por que o outro filho não recebeu a bênção. E no versículo 8 ele diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Judá deita como um leão velho, e o centro não se arredará de Judá até que venha Siloé. E Jesus é o Siloé. Ele veio para ser o leão da tribo de Judá. Então, a mão direita simboliza uma posição de honra na presença do rei. Simboliza a força, a vitória. Livro de Provérbios 3,16 diz que a sabedoria retém na sua mão direita o poder para alongar a vida. Tem uma passagem em Provérbios que diz que na mão direita de Deus está a vida longa, e na mão esquerda riqueza e honra. A mão direita de Deus representa frequentemente o seu poder para estabelecer, proteger, resgatar o seu povo.
Então, a mão direita, ela tem autoridade. Por outro lado, da mão direita de Deus que vem os castigos para o inimigo dele. Livro de Abacuque 2, verso 16. O rei escolhido para governar o seu povo é descrito como o anel do selo da minha mão direita. Em Jeremias 22, verso 24. Também a mão direita é a mão do julgamento imutável de Deus a favor dos fiéis. Livro de Isaías 62, verso 8. A Bíblia nos informa que o rei segurava o cetro de autoridade na mão direita. Foi na mão direita que Jesus segurava as 7 estrelas, que está no primeiro capítulo de Apocalipse. E também é na mão direita que os servos do anticristo serão selados com o selo da besta. Então podemos concluir que Deus segurava na mão direita uma demonstração da sua autoridade, pela qual daria poder ao seu ungido para proteger o povo fiel e castigar os inimigos. É exatamente isso que nós vamos entender através deste livro. Um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. O livro seria um rolo, um pergaminho, provavelmente com palavra escrita dos dois lados, selado com 7 selos. O rolo, o livro, representa a vontade de Deus. A vontade de Deus para ser executado por seu servo. Jeremias, ele escreveu em um livro, tudo o que Deus pretendia fazer para castigar Israel. Para castigar Israel, Judá e as nações, com o intuito de incentivar o povo a se arrepender. Está em Jeremias 36, verso 2 e 3 a 3. Em um dos trechos mais importantes, para podermos entender a imagem do livro aqui, encontra-se em Ezequiel. No capítulo 2 de Ezequiel, do versículo 8, até o capítulo 3 de Ezequiel, versículo 15. Onde o profeta Ezequiel recebe um livro em sua mão, come o rolo de um livro escrito por dentro e por fora, que continha lamentações, suspiro e ais. Agora, este livro do Apocalipse provavelmente representa a comissão para pregar ao povo sobre os castigos determinados por Deus. Abrindo os selos um por um, Jesus estará revelando ao pouco a vontade de Deus para proteger os fiéis e também para castigar os ímpios, que seria executada pela pessoa que irá tomar o rolo. O fato de ter 7 selos enfatiza a fonte desta revelação, a vontade de Deus. Eu vos disse que o número 7 é o número da perfeição. Então João diz: vi também um anjo forte, proclamando em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Então João, ele deixa bem claro que ele viu o anjo. Ele não diz assim: eu senti a presença de um anjo. Ele diz: eu vi o anjo. E ele descreve esse anjo como sendo forte. Mas ele não descreve de que maneira que esse anjo se apresenta. Porque o anjo tinha menos importância do que o livro. Ele diz claramente isso: vi um anjo forte que proclamava em grande voz. Se nós estamos estudando o livro de Apocalipse, nós veremos que existe 3
vezes em Apocalipse a descrição de um anjo forte. Aparece como um servo de Deus. Aqui o papel deste mensageiro é perguntar em voz forte, deixando bem claro a vontade de Deus de achar pessoa certa para a tarefa importante de abrir o livro. Esse anjo diz quem é digno de abrir o livro e de revelar o conteúdo deste livro. O foco do versículo não é o anjo, não é o mensageiro, mas sim a mensagem. Quem é digno de revelar, de executar a vontade de Deus? Se nós analisarmos toda a palavra de Deus, veremos que todas as lideranças, profetas, em todas as épocas da história bíblica, destacam a indignidade dos homens escolhidos. Mostra que os homens que foram escolhidos eram incapazes de agir sozinhos. Moisés, para falar com Deus, precisou tirar a sandália e esconder o rosto, temendo olhar para Deus. Arão e seus filhos precisavam de rituais de purificação antes de começar seu serviço como sacerdote, a cada vez que entrava na presença de Deus. Isaías se viu como um homem perdido e pecador e achou que ele ia morrer por ter visto o Senhor. Mas ele foi qualificado pela missão dada por Deus somente depois de ser purificado, com brasas vivas tirado do altar, onde o anjo aproxima com tenaz, uma brasa viva, queimando a boca de Isaías, purificando ele. Ezequiel, ele caiu com o rosto em terra e só levantou quando Deus lhe mandou que assim fizesse. O apóstolo João, ele caiu como morto da presença de Jesus em Apocalipse 1, verso 17. Então nós vemos que nenhum homem é digno de cumprir alguma missão como servo de Deus se não for antes purificado por Deus. Todos estamos maculados pelos próprios pecados. Todos reconheceram a sua incapacidade de fazer grandes obras de Deus. Sabemos que todas as grandes lideranças cumpriram suas missões somente pela graça de Deus, somente pela misericórdia de Deus. Quem então seria digno de abrir a revelação da vontade de Deus? O versículo 3 informa que nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Nos céus representa os anjos, querubins, serafins, os arcanjos, os espíritos criados por Deus. A terra representa os homens, os seres vivos, e debaixo da terra os demônios. E ninguém podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém. Sabemos que Deus poderia ter apresentado a resposta imediatamente, mas Ele primeiro deixa João e a cada um de nós a analisarmos essa situação. E João entra em um desespero, em um choro desesperado. Ele começa a chorar porque
Ele sabia que a revelação deste livro traria uma mudança completa ao mundo, mas ninguém foi encontrado digno de abrir, nem sequer de olhar para este livro. Então este trecho nos ajuda a entender o propósito do Velho Testamento. Quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia ter enviado Jesus para já oferecer perdão pelos pecados e restaurar a comunhão com Ele. Mas Deus não fez isso. O Senhor deixou o homem procurar uma solução. Os patriarcas não conseguiram a perfeição nas suas próprias obras. Mesmo o povo de Israel, que era um povo considerado um povo santo, que era um povo que tinha privilégio, tendo uma lei mais detalhada, não conseguiu se qualificar diante de Deus. Depois de milhares e milhares de anos de fracasso da humanidade, ninguém teria como discordar do apóstolo Paulo quando diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo se viu na mesma situação de todos os outros e gritou em desespero: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta do Paulo é a mesma que nós vimos em Apocalipse, no capítulo 5, somente a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. E no versículo 4, João diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu chorava muito, diz ele. João se achou sem esperança. Confiava tanto em Deus que queria ver a vontade divina executada, mesmo sem saber o conteúdo do livro, mas ele sabia que havia uma importância nesse livro. Mas se não tivesse ninguém para abrir o livro, os servos do Senhor não receberiam o benefício do propósito de Deus. E nós, amados, quando percebemos que a vontade de Deus não é cumprida, ou na nossa própria vida, ou na vida de pessoas próximas, sentimos o mesmo desespero, a mesma tristeza que João sentiu. Mas o versículo 5 diz assim: todavia, um dos anciões me disse: não chore, João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então nós vemos aqui que João recebe conforto de um dos anciãos. Amados, diletos irmãos, o homem busca uma resposta à sua necessidade, à sua tristeza. Muitos oferecem soluções vazias. O homem procura consolar com promessa de alegria. O homem procura muitas vezes alta realização. Mas qualquer promessa que não se baseia em Jesus são totalmente vazias. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. O leão é um animal forte, é o rei da selva, dominador, que representa poder real. Em Provérbios 30, verso 30, é citado muitas vezes na Bíblia que para representar o poder destrutivo que despedaça o inimigo. Jesus, portanto, ele é a raiz de Davi. As imagens
de poder, de realeza. Envolve linhagem real. Isaías profetiza sobre o renovo, o rebento que surge das raízes de Jessé, pai de Davi. É uma profecia importante sobre o rei messiânico, cumprida em Jesus Cristo, confirmada por essa citação em Apocalipse capítulo 5. Então, amados, o leão surge como vencedor para abrir o livro e os seus 7 selos. O que destaca Jesus no céu e na terra, a sua vitória é concretizada. Ele foi encontrado digno, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é digno, porque ele venceu. Seria impossível exagerar o valor do sacrifício de Jesus, ou o tamanho da vitória na sua vida, morte e ressurreição. O fato de Jesus ter sido o único que na carne já venceu o inimigo por sua própria justiça, o deixa exclusivamente qualificado. Ele é digno de abrir o livro. Antes não tinha ninguém digno nem sequer de olhar para este livro. Agora João, ele olha para ver o leão. Incrivelmente, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, finalmente, João, ele olha na expectativa de ver um leão, mas ele vê um cordeiro, com toda a aparência de ter sido morto, de ter sido sacrificado. Ele diz, então, vi no meio dos tronos e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro. A posição de leão já demonstra a sua superioridade, mas a posição de cordeiro mostra a sua humildade, mostra a sua condição de ser sacrificado. Ele está no meio do trono, no meio dos seres viventes, junto do Pai, entre os anciões. Assim, podemos deduzir que os anciões estariam entre João, o leão ou o cordeiro, explicando por que um deles lhe falou. Agora João olha para ver o leão e vê o cordeiro. Este é a primeira vez de 30 vezes que no Apocalipse que Jesus é chamado de cordeiro, numa visão em que Deus revela os seus mistérios. Ele tem todo o direito de abrir o livro, de pegar o livro em suas mãos. Ele tem toda a autoridade. Jesus cumpriu sua missão. Jesus é o mesmo, ao mesmo tempo ele é o cordeiro e o leão. Ele é o cordeiro pascual e o leão da tribo de Judá. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o cordeiro que foi usado em ritual de aliança e no sacrifício de Deus desde a época dos patriarcas. Significa que é mais importante, ele é mais importante, é o testemunho vivo. Ele é mais importante do que o Velho Testamento. Ele vem como o Cordeiro Pascual, que serviu para livrar tanto Israel quanto o povo da atualidade. No Novo Testamento, Jesus se tornou nosso Cordeiro Pascual, pois seu sangue foi derramado na cruz, nos salvou da morte e nos livrou da escravidão do pecado.
Quando o leão ruge, despedaça seus inimigos de temor. O cordeiro foi levado mudo ao matadouro. Mas como vemos no resto do livro, este cordeiro é o principal vencedor. Como tendo sido morto, disse João. Não explica precisamente, mas diz que o cordeiro tinha a aparência de ter sido morto. Sabemos que Jesus esteve morto, mas está vivo. Assim ele tem autoridade sobre a morte. Este é o fato fundamental, é a posição do cordeiro, servindo como base de louvor. João diz que tem 7 chifres. As outras vezes no livro que encontramos figura de chifre, serão os inimigos de Deus, mas aqui é o cordeiro, tem 7 chifres. Como já observamos, esse cordeiro é o grande vencedor. Ele tem o poder para resistir, para derrotar os inimigos. Os cristãos não foram deixados sem defesa. O seu cordeiro pascal tem chifre. Ele é o leão. Os 7 olhos são os 7 espíritos de Deus, ou significa autoridade máxima. Uma vez refere-se aos 7 espíritos, 7 vezes como olhos enviados por Deus por toda a terra. Enfatiza a onisciência do Espírito Santo. Veio e ele tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ele pega esse livro, Jesus completa exclusivamente, ele está completo, ele está qualificado, ele toma o livro, esse livro passa da mão direita daquele que está sentado sobre o trono para a mão direita do Cordeiro Pascual, para revelar e executar a vontade do Pai contida no livro. E quando ele toma este livro, quando ele pega este livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, eles postram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e a taça de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. A minha oração, a sua oração, meu irmão, está se armazenando numa taça de ouro, misturada com incenso, para ser depositado naquele grande dia, na presença do Cordeiro de Deus. Quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, caem prostrados diante do Cordeiro, por ter sido achado digno de tomar o livro. Jesus se mostra digno de adoração. A adoração aprovada na Bíblia pertence exclusivamente a Deus, como o próprio Jesus afirmou. Mas Jesus recebe agora adoração na Escritura, não somente no céu, mas também durante sua jornada terrena. De fato, o Pai mandou que os anjos adorassem a Jesus. O divino Cordeiro vencedor merece o nosso louvor. Tendo cada um deles uma harpa, uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, amados, as nossas orações estão sendo depositadas em taças de ouro, misturado com incenso, para ser depositado na presença do Cordeiro. Nesta cena em que os anciões se prostram diante do Santo dos Santos Celestial, eles se veem com suas harpas, toca a harpa e as taças cheias de incenso, significa que as nossas orações estão sendo ouvidas por Deus. Eles entoam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, língua, povo e nações. Esses anciões entoavam cântico novo. Cânticos foram preparados para marcar a ocasião especial. Cânticos exalta a alma do ser humano, alimenta a alma do ser humano. Então,
ele toma o livro, ele é digno de tomar o livro e abrir o selo. E quando ele faz isso, existe um louvor. Esse louvor que sempre foi dirigido ao Pai, agora é dirigido ao Filho, o Cordeiro, que recebe adoração. Pois ele se mostrou digno de abrir o selo, de revelar o conteúdo do livro, de trazer as revelações divinas, porque ele foi morto e com o sangue dele comprou para Deus povos que procedem de todas as tribos, línguas e povos e nações. Jesus recebeu louvor por ser Salvador ressuscitado, que se sacrificou para oferecer salvação a toda a humanidade. Por isso ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. A ele seja dada a honra. No versículo 10 diz: e para o nosso Deus constituíste reinos e sacerdote e reinarão sobre a terra. Jesus, ele fez de cada um dos seus servos como sendo sacerdote. Alguns serão constituídos como rei. E para o nosso Deus, ele constituiu isso. O reino de Cristo existe atualmente e o salvo faz parte dele, amado. Quando somos convertidos a Cristo, nos tornamos sacerdotes santos, nação santa, com privilégio que podemos oferecer a Cristo o sacrifício. As nossas orações são como incenso diante dele. É ofertado a ele como sacrifício digno de louvor. E reinaremos sobre a terra. Os vencedores serão exaltados para participar do reino de Cristo. O versículo 11 diz: vi e ouvi vozes de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era milhões e milhões e milhares de milhões. João não somente ouviu, mas ele viu. Ele diz: vi anjos, muitos anjos cantando. Ele não somente ouviu, mas ele viu. Vi, ele diz, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, do ser vivente e dos anciões, cujo número era milhões e milhões, milhares e milhares. E os anciões, evidentemente, iniciaram esse louvor. Os anciões, eu expliquei para vocês que representa os 12 apóstolos de Jesus e os 12 anciões da antiga aliança. Representa o Antigo e o Novo Testamento. Mas João percebeu logo que as hostes dos céus participam. Os anjos celestiais, os arcanjos, os querubins, os serafins, todos louvam ao Cordeiro que foi morto e está vivo. Os anjos viventes, os anciões, milhões deles deram honra ao Cordeiro. Amados, diletos irmãos, me emociona quando eu consigo fechar o olho e contemplar com o olho da fé milhares de anjos cantando, adorando, glorificando o Cordeiro. Proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro de adoração, aleluia. O poder, a riqueza, a sabedoria, a honra. Bendito seja o Deus. E o versículo 13 diz: então, ouvi que todas as criaturas que há nos céus, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que nele há, estão dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor, honra e glória, o domínio pelo século dos séculos. Veja bem, amado, ele vê todas as criaturas nos céus, na terra, debaixo, até os demônios adorando a Cristo. Então eu vi todos, diz ele, todas, seres viventes, provavelmente as estrelas, o sol, tudo se inclina para adorar o Cordeiro, aquele que foi morto, que está vivo. E encerra aqui o versículo 14 dizendo: e os 4 seres viventes respondiam amém,
E também os anciões prostraram-se e adoraram. E os 4 seres viventes respondiam amém. A atenção de João volta da extremidade da imensa multidão em direção ao trono, onde os 4 seres viventes que eu expliquei para vocês, que simboliza as personificações de Cristo, e os mesmos que agora adoram sem descansar. E eles falam amém, quer dizer, encerrou. Amém significa é fim, tudo está acabado. Também os anciões prostram-se e adoram. Esta cena de louvor começa e termina com os anciões adorando, louvando e glorificando. É como se estivesse começando uma nova onda de louvor incessante que vai dos anciões às hostes celestiais, a toda a criação dos seres viventes, aos anciões. Eu quero concluir, amados, dizendo que ainda acontecerá muitas coisas do Apocalipse, mas a cena apresentada no capítulo 4 e 5 nos mostra a realidade eterna da soberania, da dignidade do Pai e dos Filhos. As vozes do servo, aleluia, na terra e junto, as vozes dos céus, adoração, aleluia, glória me canta, ande tu te cais, declai suricanta, demonstra a adoração, a conclusão de que um dia nós estaremos diante do Cordeiro em louvor, adorando, exaltando. Eu vou parar por aqui, não tem mais condição de falar. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Aleluia. Aleluia.